Vamos falar sobre a forma que nós comunicamos? Hoje eu estava na terapia, eu estava refletindo sobre uma coisa com a minha terapeuta. Eu, em alguns momentos, tenho uma forma muito reativa de falar as coisas. E aí eu comecei a analisar de onde vem isso, sabe? E isso vem justamente nos momentos em que eu recebo um feedback, em momentos que eu recebo uma crítica que eu não gostei, em momentos que uma pessoa fala uma coisa que na minha cabeça soa um pouco injusto, e eu tenho uma reação, e não é uma resposta, sabe? Normalmente eu tenho uma resposta, uma reação imediata. E quando a gente tem reações assim, que não são muito pensadas, né? E que também não fazem tanto sentido, porque na vida adulta a gente não tem que ficar justificando nada, nem batendo boca com ninguém. E claro, gente, essas reações assim, elas vêm de pessoas que obviamente eu me importo com a opinião, né? Porque se fosse qualquer outra pessoa e de uma forma aleatória, essas coisas entram no ouvido e saem no outro. Mas quando eu comecei a pensar nisso e eu cheguei nessa conclusão na terapia, eu entendi que havia uma reação por traumas, né? Por situações que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, de muita cobrança, de muita rigidez, e isso desperta um gatilho como se eu pensasse assim: eu não preciso disso agora. Eu não tenho que ter ninguém me cobrando, ninguém tem que falar nada comigo, eu não fiz isso dessa forma. E a minha terapeuta falou muito isso comigo, falou assim: adultos não se justificam quando sabem a verdade. Isso é uma coisa de situações de maturidade, comportamentos na adolescência, né, que interpretam de uma forma errada. Às vezes a pessoa tá só falando assim: filha, você devia ter feito para casa, você dormiu a tarde toda. E aí a reação é: você tá falando que eu não tô cansada? Você tá falando que eu não poderia dormir? Ou duvidando que eu tô me sentindo exausta? Eu posso me sentir exausta? Sabe essa reação, assim, que não tem nada a ver? Foi só um comentário e era só pra você falar: é verdade, eu fiquei cansada mesmo. E eu comecei a pensar, assim, sobre quão nós somos mais poderosas quando nós estamos calmas. E eu também refleti sobre uma outra coisa. É muito importante que a gente fale com as pessoas no mesmo tom e da mesma forma que nós gostaríamos de ouvir as pessoas. E um terceiro aprendizado é que a escuta é a ferramenta mais valiosa quando você também quer falar e ser ouvido. Nessa ânsia de justificar, às vezes a gente não consegue ouvir. Não sei se vocês já tiveram a experiência de estar com alguém que sempre que você vai trazer algo, essa pessoa te interrompe e ela não permite que você complete a sua fala. Principalmente em situações de briga. Tem conversas assim com algumas pessoas que você não consegue falar. Você não consegue pronunciar o que você gostaria, e a gente até desanima, né? A gente fala assim: eu não vou falar nada, não deixo pra lá e tal. Quando na realidade seria extremamente importante que houvesse um diálogo na situação. E a Bíblia fala em Provérbios 15:1 que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A ira, desculpa. Então pensem comigo, a palavra calma, ela vai trazer acolhimento, ela vai desviar a fúria e ela não desperta ira. Então, às vezes, eu entendo que é muito indignante a gente escuta algumas coisas e fala assim: nossa, não acredito, meu Deus, que raiva. Mas é muito importante nós entendermos que muitas coisas que as pessoas falam pra nós, em muitos momentos, diz mais sobre elas do que sobre nós. E uma outra coisa extremamente importante é nós compreendermos que nós não precisamos ter reações desproporcionais diante de situações que podem ser alinhadas e conversadas. Às vezes eu fico pensando em situações como, por exemplo, o trânsito. Se você sai de manhã e você tá na paz, assim, super bem, tranquilo, e alguém fica do seu lado buzinando numa situação que você não consegue avançar porque tem alguém atravessando, por exemplo. E essa pessoa começa a ficar irada ali, e ela vai buzinando e ela vai te tirando de um estado de paz. Isso desperta algo ruim em você. E aí você pode até vir a xingar essa pessoa no trânsito, e isso despertou o pior, né? Então, da mesma forma é a nossa comunicação. E aí eu coloquei aqui um segredo para ser ouvida, que foi justamente falar da maneira que eu gostaria de ouvir. E eu parei pra pensar e falei: gente, eu gostaria que essa pessoa me desse um feedback nesse tom. Então, às vezes eu penso assim: gente, mas não é possível, você não entendeu isso, eu já expliquei 5 vezes. Aí eu falo: não, essa pessoa, ela vai receber de uma forma errada, porque se eu fosse ouvir isso, eu ia entender que ela não quer nem me explicar. E talvez seja uma dificuldade real, então eu vou explicar mais tranquilamente. Eu falo assim: não, é porque deixa eu te explicar, eu vou falar mais uma vez. Isso aqui, se feito dessa forma, a gente consegue ter um resultado melhor, a gente consegue conectar, né, o que a gente quer dizer de uma forma melhor. Eu acredito, e aí no final eu sempre tô tentando, né, trazer, assim, uma forma que demonstre uma disponibilidade maior de falar assim: você acha que isso faz sentido? E na grande maioria das vezes, gente, eu estou tendo êxito, sabe? No que eu tenho tentado transformar, ou em feedback, ou em uma sugestão.
E eu acredito que tom gentil, tom respeitoso, tom acolhedor sempre vai te aproximar de situações muito gentis, boas e acolhedoras. Esses dias eu tava conversando com o meu síndico, ele mandou um áudio de um jeito muito grosso, assim, falando que a minha cachorra tinha feito xixi no elevador. E eu falei, ela não fez xixi no elevador. Ela não só não fez, como ela nunca fez. Falei, por favor, você me mostra na câmera. E aí, gente, ele começou a mandar vários áudios. Eu comecei a ficar extremamente nervosa. E eu comecei a responder de uma forma extremamente ríspida. E eu já tava muito magoada com isso. Então, assim, eu fui completamente desproporcional. E eu sei que não foi uma resposta, foi uma reação. E isso acontece com a gente em diversas situações, várias vezes. Claro que se você for extremamente evoluída, você nunca passou por isso. Mas, assim, parece que eu estava vivendo um chilique. Sabe, assim? Nossa, gente. Surtou. Depois converso com ela. Então é muito esse momento que a pessoa que está te ouvindo enxerga. Ela enxerga como se você estivesse fazendo um showzinho. E não tem como a gente levar a sério uma pessoa que tá chilicando. Entendeu? Você pensa assim, não, ela não tá nem consciente pra trazer uma informação com clareza. Depois a gente conversa. E eu lembro que na hora ele falou assim comigo, quando você estiver mais calmo, Yara, a gente conversa sobre isso. Eu falei, não, eu quero agora o vídeo dela fazendo xixi no elevador. E aí no final ele tinha entendido errado, ele mandou um áudio pedindo desculpa. Eu tava tão indignada na hora que eu não respondi. Então, é muito importante a gente entender que quando a gente fala de uma forma ríspida, a gente não tá só demonstrando imaturidade, como também primeiro, a gente tem medo de não ser ouvida, então eu preciso gritar. Ou então, na sua infância ou na sua adolescência, quando alguém gritava com você, ela atingiu o objetivo. Então, às vezes, assim, põe o chinelo, filha, põe o chinelo, filha. Mas aí quando tava dizendo, põe o chinelo. Aí você fala assim, gente, eu vou pôr o chinelo. Então, você treina a sua mente da seguinte forma: gritar é obedecer comando. Eu, pelo menos, nunca vivi isso na minha infância, meus pais não tinham esse hábito, mas eu vejo que muitas pessoas têm isso como um recurso. Outra coisa, quando a gente grita, a gente quer intimidar a outra pessoa, né? Porque, assim, ainda mais tem gente, eu vejo, que abusa disso, sabe? Uma pessoa mais calma, uma pessoa mais introvertida, alguém mais tímido, a pessoa ela fala alto, realmente na intenção de se impor. Assim, vou mudar o tom de voz pra ela entender aqui que eu tô brava e eu vou intimidar essa pessoa. Uma outra coisa também, pode ser só um mau hábito, você tem um hábito de gritar com os outros. Tem gente que é assim, você já percebeu? A pessoa fala gritando com as pessoas, assim, nossa, pega isso, nossa, faz isso. E aí, tipo assim, além de tudo, tem um tom ríspido de dizer. Eu não tô nem falando de um tom de voz alto. Eu estou falando de uma pessoa que tem o hábito de gritar com pessoas. Também existe a possibilidade de gritarmos quando nós temos alguma questão mal resolvida. E aí a gente continua a conversa e a gente vai seguindo a conversa num ritmo e num tom de voz extremamente acelerado, extremamente agressivo. Quando a Bíblia fala isso em Provérbios, é algo que precisa ser refletido sobre nós, sabe? Uma pessoa sábia, ela tem leveza, ela tem clareza, ela tem calma, ela tem tranquilidade no falar e no agir. E eu entendo que em algumas situações da nossa vida a gente tem que se posicionar de uma forma mais dura, mas isso não significa se posicionar de uma forma grosseira, sabe? Então, que a gente possa refletir exatamente nessa palavra aqui, ó. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E teve uma vez que eu tava num caixa de farmácia e a pessoa tava atendendo a outra e ela falou assim, eu não tô conseguindo sair aqui no estacionamento, essa máquina tá estragada? E aí a pessoa do caixa, já era umas 11 horas da noite, gente, eu acredito que a pessoa devia estar exausta. Ela virou e falou assim, se você não tá conseguindo, eu não consigo te ajudar. Você vai ter que tentar na máquina mesmo, eu já tô terminando meu horário. E aí, gente, essa pessoa que tava comprando ficou tão indignada, chamou o gerente, o negócio virou uma coisa e eu falei assim, nossa, eu imagino que você deve estar tão cansada, né? Mas daqui a pouco você vai descansar, vai dar tudo certo, releva esse comportamento, porque provavelmente essa pessoa também teve um dia difícil. A sensação que eu tive foi que ela quase chorou, assim. Mas eu falo que quando a gente traz uma voz calma, a gente traz uma leveza na nossa abordagem, a gente constrange a pessoa, sabe? E não constrange no sentido de envergonhar, mas de fazer aquela pessoa refletir sobre o que ela tava fazendo e mudar a frequência. Ela fala assim, meu Deus, gente, por que eu tô assim? Ou então, às vezes, a gente tá discutindo, a gente tá num tom alto, e aí a pessoa fala assim, não precisa gritar, vamos conversar numa boa, vamos tentar encontrar uma solução. E aí essa pessoa abaixa a sua frequência, né? Igual eu comecei a falar um pouco baixo aqui, a minha energia já mudou também. Então, assim, desviar a fúria diante de uma condição de possível ira, né, possível estresse, é algo muito especial, assim. Então, o meu desejo é que nós possamos entender, sabe? Que a gente não precisa ter medo, sabe? A gente não precisa ter medo de não ser ouvido, a gente não precisa de ter que dar chilique para conquistar o nosso sim ou o desejo ser atendido. A gente não precisa de se sentir imponente
quando a gente falar em um tom de voz normal, porque essa é a normalidade, isso é o comum, né? Se você veio de uma realidade em que as coisas eram diferentes, hoje é o momento de compreender que isso não é o comum. Gritar não é comum, conversar com as pessoas em tom de rispidez não é comum, ser desrespeitoso com alguém na sua abordagem não é comum. É comum que nós sejamos a cada dia mais parecidos com Jesus. E eu às vezes penso assim, nossa, Jesus jamais falaria assim, Jesus jamais reagiria assim, Jesus daria a outra face. Jesus se diminuiria nesse momento para ser engrandecido em outras circunstâncias, em outros lugares. Então, o meu desejo é que a gente consiga entender a importância de nós sermos pessoas calmas, leves, serenas e termos uma comunicação assertiva. E pensar sempre, eu vou comunicar com o próximo pensando na forma que eu gostaria de ser ouvida. Vou fazer uma oração com vocês. E eu espero que essa palavra acesse o seu coração em um lugar muito especial, que é o lugar que produz mudança, que produz melhoria de vida, que produz o próximo nível, que produz maturidade e não só isso, mas serenidade também para o coração de vocês. Deus, muito obrigada pelo seu amor, muito obrigada pela sua palavra, muito obrigada, Deus, pelo seu direcionamento e muito obrigada por nos mostrar que a cada dia nós podemos sim melhorar em situações que às vezes nós nem percebemos, Pai. Te agradeço pela nossa saúde, por termos visão, por termos audição, por termos cognição. Nós sabemos que isso é uma dádiva, isso é um grande presente do Senhor. E eu te agradeço, Pai, porque em todo tempo o Senhor tem cuidado de nós, mesmo de uma forma que nós não possamos ver, que nós não compreendemos, porque nós somos extremamente limitadas, mas o Senhor é infinito e abundante, Pai. Eu te peço que o Senhor traga sobre a nossa mente a clareza da importância da nossa comunicação ser alinhada, a importância de nós conseguirmos transmitir exatamente a mensagem que nós desejamos, a importância de nós transparecermos a sua essência nas nossas menores e nas nossas maiores ações, Deus. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a melhorar todos os dias, não só para nós, como também para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. E se você gostou desse vídeo, se você acha que esse conteúdo faz sentido para compartilhar com alguém, eu queria te pedir para se inscrever aqui no meu canal para ativar as notificações. Eu morria de vergonha de falar isso, mas eu tô começando aqui e eu preciso do apoio de vocês. Um beijo e muito obrigada.